Qual que é a trajetória dele? Ele nasce em Portugal, no Palácio de Queluz, em 1798. E com poucos anos ele chega aqui no Brasil, né? Ele chega com o pai pouco antes de completar 10 anos, então ele chega com 9 anos mais ou menos. E já chega reeditando a história. Isso aí que é engraçado. Você fala, não veio fugido e tal. Ele vem, o professor dele vem fazendo ele ler a bordo do navio a Ilíada. A Ilíada, não, a Eneida de Virgílio. A Eneida. Quanto tempo demorou uma viagem de lá pra cá? Eles, nesse caso, bastante, porque eles saem de lá em dezembro, eles vão chegar fevereiro, março. Demorou uns 3 meses. Teve tempestade, mas teve calmaria, não tinha vento. Sim. E então o navio vem mais devagar. Agora você imagina, tem a descrição, porque eles vieram escoltados por navios ingleses. E aí tem a descrição você imagina, 1.000 pessoas a bordo do navio. Nossa. O que eles produziam de excrementos. Isso era jogado pela murada do navio. Uma semana depois tinha uma lama fétida em volta do navio. Olha, foi um terror. Foi um terror essa viagem. E ele vem lendo a Eneida, e na Eneida é interessante porque o Enéia, o herói de Troia, ele aparece, a deusa, se não me lembro, Vênus, aparece para ele falando pro Enéas para pegar o pai, o filho, a mulher e ir embora. Troia tá caindo para fora da Grécia para construir um novo império. Então, imagina essa criança lendo isso. Então, o pai tá vindo pro novo mundo construir um novo império. Com ele pequeno e com a avó doida, né? Tá vindo junto. Então, eles transformam essa... Não fazer esse paralelo, né? Quer dizer, o professor dele era bom, o Frei Rábida. E aí ele chega aqui e a criação dele é muito solta. É uma coisa até bem ruim. Porque ele era muito esperto, provavelmente ele devia ter TDAH, ele era muito ligado 220, fazer 500 coisas ao mesmo tempo. E tinha um problema, como ele estava dentro de uma corte absolutista, se ele não quisesse estudar, não tinha quem fizesse ele estudar. Então nessa época, as pessoas nobres, as pessoas da realeza, eles tinham uma criança que apanhava por você. Não. Mano, eu queria ter isso na minha infância, porque eu que apanhei da minha mãe, cara. Eu acho que eu era esse cara, porque a minha irmã fazia coisa e eu era mais velho e eu apanhava, falando, você é o responsável. Como assim? Então, mas daí não desenvolveu na tua irmã uma pena por você? Nada, pelo contrário, ainda acha que eu devia ter apanhado mais. Então, era essa a ideia por detrás de bater na outra criança. Como que era? Era o que não desenvolveu na tua irmã e que provavelmente não desenvolveu com ninguém. Então, mas de onde veio essa ideia? Madame Gelim, toda uma rede de educação, de pessoas ligadas à educação do século XVIII e antes. Então, a ideia era que, assim, se você aprontava e uma outra pessoa apanhava por você via o sofrimento daquela, porque você era obrigado a assistir aquela pessoa apanhando, e a ideia era desenvolver em você culpa. Então eu não posso errar para aquela pessoa não apanhar por mim. Se eu erro e o Tuti apanha, eu vou errar mais. Concorda, Tuti? E o divertimento? Se cada vez que eu errar aqui, você tomar um tapa do Léo, você acha que eu vou errar quantas vezes aqui? Só pra ver o tapa, ver. Cara, melhor eu apanhar quando você erra do que eu apanhar quando eu erro. Que aí eu... Ô, Léo, agora você segurou essa. Boa. Boa. Só que o Dom João VI achava isso ridículo. Ele não colocou o amiguinho pra apanhar. E aí o Dom Pedro não tinha não tinha ninguém pra ver apanhando no lugar dele, então ele fazia o que ele queria. Então, ele não apanhava. Ele não apanhava, não tinha ninguém pra apanhar. E aí, quando ele queria, estudava. Quando ele não queria, não estudava. Então era complicado colocar um moleque pra estudar.
E aí ele só vai começar a se educar mais mesmo depois. A parte de arte ele era muito bom. Então desenho, pintura. Sério? E ele era muito hábil com madeira. Ele fez... Esculpir? Ou de construir coisas? Tudo. Ele esculpiu... sabe aquelas carrancas de navio? Sei. Ele fez Vai na frente. Teve um navio chamado Príncipe Dom Pedro. Ele fez ele mesmo para colocar no navio que ia sair. Ele esculpiu ele mesmo. Teve um bilhar que ele fez completo. As bolas, a mesa, os tacos, tudo. Teve várias coisas que ele era hábil manualmente. Inclusive com mulheres, né? Porque a quantidade de gente que ele... Esse daí passou. Ele sabia manejar bem. Esse passou a vara. E aí... ele tomava banho, que já colocava ele como... Ele era desses? Ele era desses que tomava banho. Sério? Mas porque Sério. ele pega isso aqui, não é da... Não sei, eu acho que ele se incomodava com o suor e tal, e aí às vezes tomava As mais roupas, né? Um monte de roupa. mais de 2 banhos por dia. Inclusive de mar, ele também tomava banho de Perfume. mar. Aí já não sei. Não falam sobre isso? Aí sobre não tem nada. Ele gostava de escalar, ele gostava de... a parte de... Mas se vestia cavalos. bem, assim, tava sempre bem... Sempre cabelo, bem arrumado. barba... Sim, sempre na moda. Você vê que o modo dele manter bigode, Sim. barba, essas coisas, vai seguindo a costeleta ou não, Sim. vai seguindo a moda. O cabelo também, tem uns cabelos muito esquisitos dele. Mas aí é moda. Tô vendo aqui, o Tuti, você tava na moda aqui, hein? Olha aqui, ó. Você achou que eu sou parecido? Só tira aqui do lado, ó. Vai ficar igualzinho aqui o Dom Pedro I, ó. Eu vou... Deixa o cabelinho aqui assim, tipo Bozo, ó. Ó aqui, ó, o cabelo dele. Próxima vez que eu for fazer a barba e o cabelo, eu vou falar vou mostrar a foto. Faz aí. Vou fazer. Leva isso daí e fala, eu quero assim. Vou fazer, pode deixar. E ele adorava a natureza, então ele escala, ele foi uma das primeiras... Mas ele pintava quadros também ou não? Você falou de artes? Olha, ele desenhava. Isso a gente Isso tem registro. Assim, rabiscos de desenho animais, paisagens, o que tem de desenho dele? Tem alguns esboços ainda sobreviveram, mas assim, tem registro de que ele tinha aulas com ótimos pintores da corte. Tá. Era normal você fazer educação com outra pessoa. Então, ele era o par da irmã mais velha dele. Então, os dois tinham aula juntos e com os mesmos pintores da corte. E aí você vê, a irmã dele vai casar com o rei da Espanha e vai criar o Museu do Prado em Madrid. Ela que tem a ideia de reunir... Que existe até hoje. Eu fui lá, hoje. Fantástico esse museu. Então quer dizer, eles tiveram uma formação artística boa o suficiente para ela chegar lá e falar, não, vamos pegar todas essas coleções reais, colocar no museu, abrir para o povo. Então tinha já essa ideia de colocar o povo inserido, que aí vem parte daquilo que eu estou falando da felicidade, também entra a questão da educação. Então o povo, em geral... ter acesso à educação era um modo de levar felicidade para eles, dentro do entendimento da época, porque você tirava a pessoa do obscurantismo e você começava a mostrar coisas belas para ela e tal, e fazer com que ela se instrua. Então ele vai criar a Academia de Belas Artes aqui, quer dizer, vai dar prosseguimento ao que o pai criou, e em Portugal ele vai criar o primeiro museu público de Portugal, que ainda hoje existe, é um outro museu hoje, mas com outro nome. Isso no meio da guerra, assim, o cara criando o museu. E, então era uma pessoa voltada para esse lado artístico e antenado com essas questões do tempo dele. A educação foi descuidada, não tanto quanto o irmão dele só quando volta para Portugal, quando tá com 23 anos, o cara vai começar a estudar mais com afinco e tal, e não vai dar boa coisa. Esses caras tinham professores particulares para cada matéria, assim, né? Os melhores, não era qualquer um que dava aula para um príncipe e depois para um imperador. Quando a Leopoldina chega, a mulher dele, tem como ele saber vê a defasagem intelectual. Intelectual, não, a defasagem de conteúdo mesmo. Do que eu sei e do que ela sabe. Ela sabe muito mais do que eu, sabe? Entendi. Essa é a questão. Mas e a parte do sotaque? Os caras tinham um sotaque carregado português ou já tava meio não, falando eles português trazem aqui? Um português meio afrancesado que dizem que, aí eu já não sei, tem que ver com algum linguista, dizem que o carioca, esse X, isso é uma herança dessa corte.
Faz sentido. Então, dizem que o sotaque carioca seria isso. Mas, como eles falavam ainda... É, meio bom, né? Mas, cara, que seria legal pra caramba ter uma máquina do tempo e só ficar olhando como que era. Não é. Ficar olhando o dia a dia da galera ia ser demais. E aí? Aí, então, esse cara, que é um cara inteligente, mas que não era muito do estudo, era um cara relacionado às artes, né? Ele vivia bem a vida, assim? Ele era um cara que... Vivia ia pra noite, era uma bebia. Ele não bebia. Não? Não bebia. Ele era totalmente assim, Mas tem como adepto saber a exercícios. isso com... Todo mundo fala que ele não É bebia. Assim, mesmo? nenhum relato. Quando fala de bebida, fala que ele bebia pra fazer um brinde. Tá. Sabe? Uma coisa meio... Não Formal era, só. não era uma coisa do dia a dia. O Dom Pedro II, filho dele, também não bebe. Também é uma coisa mais formal. Mas não tem essa questão da bebida. Mas farra tinha. Farra Então, o que era? O cara não vai pra pra balada, ele traz a... Não, ele vai pra balada. Vai pra Ele balada? ia- Se sim, misturava ele ia- com a plebe? Então, ele se misturava mais com a plebe naquela época do que hoje os nossos governantes. Sério? Qualquer um podia ter acesso ao Dom João, a ele. Então você tava num lugar, você via o cara lá, tinha hora assim, marcada. Você podia ir no palácio, o rei te recebia. Ah, E uma galera. sei. E aí a galera fazia petição. Poxa, Alguns iam só puxar o saco, Sei, sei. beijar a mão e Mas tal. preciso tal Mas coisa. outros falavam, olha, tal coisa, tal. Então, existia... Isso vai até o Dom Pedro II, até 1889. Então, havia uma proximidade entre o trono e o povo que hoje não existe. Não sabia. Tipo, imagina, o presidente da República recebendo É. no Palácio do Planalto, Achei que qualquer era- um que tiver sapato tinha que ter essa. Né? Ah, precisava ter sapato. Tinha que ter sapato. Tá. Ou espadinha. Em Versalhes era mais complicado. Você tinha que ter espadim. Em Versalhes também acontecia isso. Você podia frequentar Versalhes, desde que você tivesse chapéu, espadinha, não sei o quê. Se você não tivesse, podia alugar lá. O cara te aluga. Sabe quando você já foi em algum restaurante e fala, não, o senhor aqui não pode andar, Eu acho, que, só de eu camiseta? acho que o tem senhor tribunal, não sei o que os caras têm uns paletó lá pra te dar, né? Você não tem. Então, os caras alugavam o espadinho Que pra entrar. doideira. E aqui era o sapato, mas o sapato tinha a ver com o escravizado. Porque o escravizado não tinha dinheiro pra comprar sapato. Então. Você já o eliminava, escravizado- Mas mesmo assim, às vezes se dava um jeito e às vezes falava em público, às vezes conseguia chegar neles. Então isso que é curioso, que isso perdeu-se, né? Essa proximidade entre... Ela volta na época da eleição. Beijar Aí criança, vai beijar criança, né? comer pastel. É. Valeu, Tuti. Mais água aqui. E o que mais que a gente pode falar, Paulo, sobre Ele teve vários filhos, então assim, ele vai casar com a princesa. mas a gente tá falando de noitada, né? Só pra noitada. terminar isso. Como que era Ele uma tinha um noitada amigo- nessa época, assim? Ele tinha um amigo que era o Francisco Gomes da Silva, que era... O apelido dele é Chalaça. Chalaça em português é bagunça, Você tem uma ideia. Cara, se eu tivesse um amigo chamado Chalasca, era o cara. Chalasca. Então, e eles saíam nas tabernas, eles curtiam a noite. Pegar a mulher ou prostituta? Sim. Era... Prostituta, provavelmente não. Não, né? Não se tem registro disso, mas mulheres sim. Tipo, a mulher dele tá chegando, ele tá tendo o primeiro filho. Nossa. Tipo, ele tá casado, a mulher tá chegando, o Dom João VI, a Carlota Joaquina estão se matando pra abafar o caso, mandar a mulher grávida pra Pernambuco casar com um militar, sabe? Sério? Um puta rolê assim pra afastar a mulher daqui. Ele pega duas irmãs francesas, são atrizes, bailarinas. Ele adorava pegar a irmã, era uma coisa assim, a Marquesa de Santos, que foi amante dele, também ele pegou a irmã dela. Ele conseguia ser amante da irmã da amante. Nossa, cara. E ele devia ter um furor, porque é uma coisa. E assim, ele devia ter boa lábia, ele devia ser uma pessoa que encantava, porque e assim, não há registro de pegar na marra. Teve um caso de uma escravizada em Santos que ele tenta beijar, mas ela dá uma bofetada nele e mesmo? chega mais perto. Porra. E isso tudo casado, né? Aí antes de casar, ele tem esse relacionamento com a francesa e a Noemi Thierry.
E a criança morre, enfim, o primeiro filho dele morre. Aí tem a questão da maldição dos Braganças, que era o primogênito dos Braganças sempre morria, eles nunca chegavam ao trono, e isso vai chegar até o século XX. doideira. Com raras exceções, tem o neto dele, Dom Pedro V, que é o primogênito da filha dele, Maria Não II. chega a que idade? Não, ele não chega ao trono. Ele não, sempre morre. Sempre morre o primeiro filho. Mas e aí não seria importa a uma idade, maldição. idades diferentes cada um. Sim. Ou muito novo. A maioria novos, mas aí a maioria novos, mas depois também, no caso do Dom Pedro V, o neto dele, ele morre depois que ele assumiu o trono. Ah, tá. E jovem, muito jovem, Entendi. 20 e poucos anos. Então tem essa maldição que teria sido lançada por um padre que tomou um chute do primeiro Bragança que... o cara Agora vocês vão ver. Exatamente. Cara, pegou então. Então tem uma coisa assim, que o cara foi pedir esmola e o cara tava meio da pá virada aquele dia, deu um chute no cara e o cara lançou uma maldição falando que nem o primogênito dele ia viver pra ocupar o trono. E aí tanto que o cara era franciscano, e aí toda a família de Bragança até hoje são totalmente devotos a São Francisco, Santo Antônio, que são ligados a essa ordem. E tanto que eles são sepultados, né, em Santo Antônio, lá no Rio de Janeiro, e em Portugal também está ligado a Santo Antônio, onde está o panteão dos Bragança. E aí chega a Leopoldina, ele começa a ter vários filhos com ela, mas em paralelo ele vai tendo várias amantes, principalmente a Marquesa de Santos, com quem ele vai ter 7 anos de relacionamento, vai ter 5 filhos com ela. Ele vai reconhecer uma delas, a Duquesa de Goiás. Isso vai ser, imagina, você reconhece, leva a menina pra ser educada junto com teus filhos dentro do passo com a tua mulher. Mano. Era bem punk. Mas a mulher não tinha direito de falar nada, assim, nessa época. Aceita e é isso daí. É isso aí. Não posso separar, não posso... Quando ele reconhece, ele manda rasgar o ato de batismo dela e refazer o ato de batismo, colocando ele como pai e mãe desconhecida. Como que a mãe pode ser desconhecida? O pai dá pra ser desconhecido com a mãe como, cara? Não. E essa não menina... lembro quem foi. E essa menina, ele tem fora do casamento, era uma grande paixão dele. Ele adora essa menina. Ela vai ser educada na França, a Duquesa de Goiás, e vai casar na Alemanha, patrocinada até pela ex-mulher dele. Essa menina meio... Ela é pega pra criar pela segunda imperatriz, a Amélia. Fora isso, ele teve vários filhos. Ele teve filho com a irmã da Marquesa de Santa, Bruna em Sorocaba, que também... E é engraçado que, E deve ter coisa que a gente não sabe também, não pode ser. Pode falar. É que assim, o que acontece? Ele teve vários filhos com várias mulheres, inclusive pessoas da corte. Sei. Algumas, por exemplo, a irmã da Marquesa de Santos, quando o marido dela morre, ele pega a criança para criar. Então ele manda ser educada o Rodrigo Delfim Pereira, que é filho dele, manda ser educado em Londres. Sei. E é engraçada a carta. O Chalaça tá morando em Londres e ele fala assim: olha, eu quero que meu filho seja educado. Não, é Barbacena, Marquês de Barbacena. E ele coloca meu filho? Ele fala: quero que meu filho seja educado aí e quero que aprenda português, porque eu não quero que ele volte pra cá falando minha pai e minha cavalo. Olha só. Então é uma coisa assim de tomar cuidado com como que vai educar, como ele vai ser educado. Só que tinha algumas pessoas que elas estavam num nível social muito elevado e que seria muito escandaloso falar que o filho era do imperador. Então se escondia isso. Acabava de ser bastardo, aquela coisa? Colocava para casar com alguém um pouco inferior, a pessoa sabendo que vai ter que criar o filho que a mulher... Que, tipo, você vai casar com ela tá grávida. Vai ter vantagens, né? Claro. Ah, tá. Claro. Provavelmente o cara vai subir socialmente de alguma maneira. Então, existem vários casos desse nível. E como se sabe disso? Como? Fofocas? Algumas coisas chegam a gente. Que nem quando eu lancei a primeira edição desse livro, veio uma senhorinha falar comigo. Veio a sobrinha neta dela, ela já estava com 90 e poucos anos. Aí ela me contou uma história maluca de que de uma moça e encaixava, sabe, com essas coisas. Então, tem muita coisa que vem
histórias familiares, e tem outras que acabaram sendo reveladas, assim, anos 20, 30 do século passado, que acabaram se tornando públicas. Então por aí a gente vê. E imagina, ele chegou a ter filho com uma freira. Cara. Dos Açores. Mano. Ele não. Uma coisa meio. Ele teve filhos com uma criada. Pensou, o cara abre lá o Tinderial, assim, sabe? Tinderial. Essa sim, essa não, essa aqui não. Dom Pedro on fire. Cara, mas com a freira, parte velho. legal é a seguinte: ele podia ter os defeitos que fossem, mas essa coisa com os filhos. E ele cuidava. Inclusive aqueles que ele conseguia colocar a mão. Né? Sim. Porque, tirando esses que ele não conseguiu, que a família falou, não, a gente dá um jeito, né? Sim. Você já fez da parte, já sai daqui. Ele dava um jeito. Tanto que ele coloca, tem 4 que aparecem no testamento dele. Quando ele morre em Portugal, tem 4 que aparecem. O mais engraçado é que, como eu fiz também a biografia do Dom Pedro II, que vai sair agora, você vê que sobrou muita coisa pro filho. Porque assim, o Dom Pedro II, quando ele visita Portugal a primeira vez, em 1871, ele recebe uma carta de uma senhora. Somos irmãos. Somos filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Putz. E que pediu dinheiro. É claro. Aí vem um cara também pro Brasil. Esse é muito louco. Todos os filhos que o Dom Pedro teve, eu acho que é o mais que representa o Dom Pedro, assim. Se o Dom Pedro não fosse no trono, se não fosse imperador, se não fosse príncipe, era esse cara. O nome dele é Pedro Cessé. Ele era filho do Dom Pedro com uma modista francesa da Rua do Ouvidor. Ela fica grávida, ele manda pra França. Aí o filho nasce, vem a ser batizado de nascimento da França pro Dom Pedro. E aí ele acaba entrando na partilha dos bens do Dom Pedro quando ele morre. A mãe esconde até o fim da vida dela quem é o pai. Quando ela morre, ele recebe um monte de cartas, e aí ele descobre a filiação dele, que ele era filho do Dom Pedro I. Ele vem para o Brasil, tenta contato com o Dom Pedro II, ele não consegue. Só que ele, de posse da herança dele, ele vai via Pacífico, ele chega na Califórnia. O cara vira um dos colonizadores da Califórnia, os desbravadores da Califórnia. E aí ele deixou o diário, então você vê toda a vida dele na Califórnia. E assim, tem uma parte que é tão engraçada. Ele tava morando numa cidade, ele vai mudar pra outra. Ele coloca a cabana em cima da carroça e vai dentro da carroça dirigindo os cavalos pra chegar na outra cidade. O cara fez muita coisa na Califórnia, acabou a linha. Ele teve filhos, os filhos chegaram a ter netos, mas aí acabou a família, entendeu? Mas ainda tem lá uma fundação, porque o cara ficou muito rico lá, ele se meteu com tudo que era novidade, com o começo da energia elétrica nos Estados Unidos, então ele ficou muito rico, existe uma fundação até hoje. E aí lá tem o diário dele, tem as coisas que foram trocadas. Esse eu acho que é o mais fantástico, o mais aventureiro dos filhos que ele teve fora do casamento.